Outros dizem que é porque o oceano é apenas areia, e uns dizem que eles descobriram coisas que jamais deveriam ser descobertas pelo ser humano, e resolveram deixar o oceano de lado. O oceano com certeza é um lugar vasto e inexplorado pelo humano, já que é bastante difícil explorar o oceano sem complicações devido à pressão, e várias coisas estão sendo descobertas até hoje, inclusive lugares mais profundos que a Fossa das Marianas. Então, sem enrolação, me siga no Instagram, entre no servidor Discord e bora pro vídeo. Fossa de Melbourne, o lugar mais fundo que é a Fossa das Marianas. Pela primeira vez nesse canal eu vou falar especificamente sobre o oceano, e eu não vejo a hora de falar mais vezes, já que eu amo tudo que envolve o mar. Enfim, o primeiro vídeo se chama O Nosso Oceano, e a descrição diz: a Fossa de Melbourne é um mistério para nós. Então tá, né? O vídeo começa passando um vídeo educativo que nos ensina sobre o nosso oceano, do jeito que o título diz. Prepare-se para conhecer o nosso magnífico oceano, ele é verdadeiramente único. Você aprenderá sobre os diferentes níveis e espécies do nosso oceano. O vídeo começa nos ensinando sobre as profundidades do oceano e as criaturas que vivem nelas, como as criaturas que vivem no raso, no fundo e em lugares mais profundos. Na primeira área ele dá exemplo de criaturas marinhas vivendo nela, como tartarugas e golfinhos, e ele chama essa área de a zona solar, já que essa profundidade é iluminada pela luz do sol. Na segunda área, ele explica que essa área tem o nome de a zona do crepúsculo devido a ela estar além de onde a luz solar bate, fazendo tudo ficar escuro. E a criatura que ele dá de exemplo são as lulas. Já a terceira área se chama a zona da meia-noite, e ele explica que essa área é bastante escura, e a única criatura que eu identifiquei que ele deu de exemplo foi o peixe diabo negro, aquele com uma pontinha brilhante pendurada na testa. Inclusive, esse é o mesmo peixe que recebeu bastante atenção nas notícias e nos jornais recentemente. E agora sim o Analog Hour começa a ficar interessante, já que o vídeo vai começar a nos apresentar as fossas. Todo mundo sabe que a Fossa das Marianas é o mais profundo local no oceano, contendo 11 km de profundidade. Nenhum Monte Everest tem tudo isso, já que ele tem 8 km. E tendo em mente que o Monte Everest é bastante alto, a gente já pode ter uma noção do quão fundo é a Fossa das Marianas. Fossa de Melbourne. A Fossa de Melbourne é um mistério para nós, mas nós sabemos que existem formas de vida estranhas nessa fossa. A Fossa de Melbourne é muito funda. Muito funda. Meu Deus. E as criaturas que vivem lá devem ser gigantes ou pequenas, já que a pressão do mar diminui o tamanho delas. Várias estações de rastreamento na nossa costa detectaram uma frequência de áudio localizada na Fossa Melbourne. O som que foi gravado é um dos sons mais altos já documentados. Esse som veio de uma origem desconhecida. Nós fomos capazes de colocar uma câmera nas áreas onde esse som foi localizado. Na Fossa de Melbourne, uma câmera de movimento foi ativada e detectou a seguinte coisa. Dá pra perceber que seja lá o que tem em Melbourne, não é coisa boa. Parece ser uma espécie de lula com um humano, eu não sei, não dá pra ver direito. Descoberta da ilha Topex, satélite Poseidon. O segundo vídeo da série começa nos apresentando um satélite que orbita a Terra e mede o oceano. Topex, satélite Poseidon, orbita a Terra a 1.336 km de distância e contém um radar embutido que mede e topografa o oceano. Ele mostra o caminho que faz e diz que o ciclo é repetido a cada 10 dias. Também falam que por mais que o satélite seja bastante útil, ele ainda não é capaz de medir a Fossa de Melbourne, porque ela é muito funda. Então a fossa continua sendo um mistério para a humanidade. Logo em seguida aparece um mapa, e a gente descobre que Melbourne fica perto do Havaí. Recentemente, o Topex Poseidon fez uma descoberta inesperada e dramática. Uma nova ilha foi formada, bem ao lado da Fossa de Melbourne. 4 pesquisadores do Havaí foram enviados para investigar esta formação. Ilha de Melbourne. Pelo mapa dá pra perceber o quão largo e fundo é a Fossa de Melbourne e o quão pequeno a ilha é comparada com a fossa. A partir daqui a gente vai acompanhar 4 pesquisadores do Havaí que foram enviados para explorar essa ilha. E por mais que o vídeo tenha 15 minutos, a maioria dessa gravação são coisas bobas que não contribuem para o vídeo. Então por isso eu vou colocar apenas as cenas interessantes. Os 4 pesquisadores ficam explorando a ilha e falando dos achados deles, tipo, acharam uma estrela do mar, caranguejo e etc. Um deles encontra um buraco massivo no chão e teorizam que pode ser uma simples caverna. E para confirmar a teoria deles, eles enviaram um robô equipado com uma câmera para explorar a caverna. E foi isso que o robô capturou em gravação.
Várias estátuas que se parecem com estátuas Tiki foram encontradas ao lado de uma grande quantidade de água, o que é bastante estranho se você me perguntar, já que essa ilha não existia até agora há pouco, e do nada estátuas que só um humano seria capaz de fazer aparecem. Para piorar a situação, quando os pesquisadores foram sair, algo bastante sinistro aconteceu, e o vídeo que eles conseguiram gravar é bastante perturbador. Miles and I are on the boat. Are you guys almost here? Yeah, I can see the boat. I'm very close. I should be getting close, but there might be a possibility I got lost. You're lost. I don't think so. I'm fine. I'll be there soon. Okay, just check in with us. Got it. Looks like there's another tiki structure, but this one is on land. Take some video and photos of it and come back to the boat. Eu não entendi muito bem essa cena, mas as estátuas parecem ser entidades vivas, porque elas não têm cara de serem amaldiçoadas ou algo do tipo. E como vocês viram, elas engolem as pessoas que passam por perto, então é melhor manter distância dessas estátuas. Reese, Reese, do you read me? I'm coming to find you. Hang in there, Reese! I'm in here! Colton, don't leave me! Let me out! Let me out! Let me out! O terceiro episódio é o segundo vídeo mais longo dessa série. Ele começa falando sobre uma espécie de lula que vive em Melbourne. Essa espécie de lula vive nas profundezas de 10 km na fossa de Melbourne, e ela foi avistada por câmeras apenas 3 vezes. Lulas da espécie Magna Caro são feitas inteiramente de carne e podem crescer até 45 metros. Os cientistas teorizam que as lulas Magna Caro caçam as suas presas, estendendo seus tentáculos até profundezas mais rasas para capturar o peixe e arrastá-lo para a fossa de Melbourne. Também teorizam que eles deixam os tentáculos arrastando no chão do oceano para capturar presas azaradas. Sinceramente, eu achei isso bastante interessante, tá? É uma maneira legal de caçar os peixes, eu gostei. Mas o maior medo dos cientistas é darem de cara com uma dessas lulas, já que eles suspeitam que essa lula é bastante agressiva e hostil, e não sabem como ela reagiria ao encontrar com um humano. E em seguida, começam a mostrar as vezes em que elas foram capturadas por câmeras. A primeira cena a gente já viu, então eu vou pular ela, mas as outras são simplesmente sinistras. Por algum motivo, sempre que essa lula chega perto da câmera, ela começa a falhar. Então eu suponho que ela não seja apenas uma lula qualquer, e eu acho que tem algo a mais nisso tudo. Nós não sabemos muito sobre as lulas Magna Caro. Devido a elas viverem a profundezas tão baixas, capturar e estudar essa espécie é bastante difícil. Voltando para a ilha de Melbourne, nós podemos ver aquela estranha estátua Tiki. E também podemos ver que a ilha evoluiu para um resort. Anúncios passam na TV divulgando o lugar, e várias pessoas passam as férias lá. Dessa vez, Dona Lagoa muda para algo mais realista, e a gente pode ver que o anúncio funcionou, já que o Denson decidiu ligar e viajar para a ilha. E pela mochila e equipamentos que ele pegou, ele está indo viajar para a ilha para fazer algumas gravações. E eu tenho que dar palmas para essa cena, é simplesmente o auge da Nologior. Eu rachei de rir com essa cena e eu achei ela muito boa. É aquele momento bobo no meio do caos só pra aliviar a atenção, sabe? Bora seguir com o vídeo. Quando Dawson chega no resort, a gente pode ver que ele é bastante movimentado, com várias pessoas aproveitando o dia nas ilhas de Melbourne. Na entrada do resort, Dawson conheceu um garoto de 5 anos chamado Alexander, que estava muito contente em compartilhar os desenhos com ele. A gente pode ver os desenhos normais e dentro do padrão de um desenho de uma criança. Só que o Alexander também desenhou cenas do pesadelo mais recente dele, e esse foi o resultado. A gente pode ver a estátua triste engolindo ele. No pesadelo do Alexander, ele tem o mesmo fim que o pesquisador de antes. Dawson foi checar estátuas Tikis de Melbourne e explorar a caverna. Por algum motivo, a estátua fica cercada e presa, podendo ser vista apenas de cima e sem a chance de se aproximar. Seja lá quem construiu o resort, sabe que elas são perigosas, mas como o lugar em si chama a atenção de várias pessoas, construiu um resort mesmo assim. Money Talks, né, rapaziada? Já na caverna, você pode se aproximar bastante das estátuas, provavelmente pelo fato das estátuas da caverna não terem causado acidente algum ainda. O Dawson se prepara para dormir depois de um dia cansativo, e isso acontece no meio da noite.
This urgent communication is hereby proclaimed for your safeguard on Melpulch Island. It is imperative to note that this is not a simulation. Suspicious activity has been reported on the island, specifically involving the disappearance of the Melpulch Tickus from their designated locations. These Tickus are believed to pose a potential threat. There have been reports of the Tickus appearing in unexpected locations, with guests claiming to have seen human eyes within their empty sockets. Should you find yourself encountering one of the Melpulch Tickus, it is imperative that you proceed with utmost composure and deliberate caution, retreating to a considerable distance. I must emphasize, refrain from approaching them in any manner whatsoever. Do not get close to them. Chegou o momento que todo mundo tava esperando. É bem óbvio que construir um resort em uma ilha que surgiu do nada e já teve relatos de pessoas mortas iria dar ruim. Mas foda, né? O dinheiro sempre fala mais alto. E eu também não posso julgar, já que eu visitarei essa ilha. A visão muda pra câmera do Dawson e fica bem nítido que enquanto ele estava se preparando pra sair do resort, uma estátua apareceu e provavelmente matou ele. E é assim que o terceiro episódio da série acaba. Chegamos no quarto e último episódio, que é inclusive o mais longo da série. E esse é o melhor episódio do Analog Horror. E se você assistiu até aqui, se prepara pro cinema absoluto. Esse vídeo nos mostra o que acontece antes do alarme de emergência tocar no meio da noite. E depois volta pra onde a gente parou. Então, dito isso, bora analisar o vídeo. O vídeo começa nos mostrando o resort funcionando normalmente e o vídeo que o Dawson gravou na caverna. Logo em seguida, aparecem os desenhos feitos por uma criança. E uma conversa ocorre entre uma mãe e sua filha. Honey, it's just the ocean. You'll see they're just statues. Nothing scary about them. Come on, let's go. It'll be fun. I'll show you. They're funny looking, I promise. Nothing to be scared of. A criança estava com medo dessas estátuas, e com razão, mas a mãe insistiu em fazer a viagem, e para a infelicidade delas, elas foram se hospedar lá na pior época possível. A gente volta a acompanhar o Dawson, que dessa vez está na loja do resort, escolhendo as roupas que ele vai comprar e provavelmente usar. E em seguida, ele vai pro bar e começa a conversar sobre as estátuas com uma mulher que estava lá bebendo. A mulher começa a explicar sobre um conto que diz que quanto mais você as observa, mais humanas e real as estátuas se parecem, como se realmente tivesse alguém dentro delas. E a conversa termina com um brinde. Espero que elas não te sigam. O Analog Horror começa a nos mostrar umas imagens das estátuas Tiki, porém tem algo de errado. Uma criança decidiu se aproximar delas, e o pior aconteceu, ela foi engolida pelas estátuas. Os desenhos que aquela criança chamada Alexander fez se tornaram reais, junto com o pesadelo dela, e agora ela está para sempre presa nessa estátua Tiki. O acidente que fez o resort ser evacuado aconteceu devido ao Alexander se aproximar até demais das estátuas Tikis, e agora nós vemos a visão dele no quarto do Denzel. Ô, criança burra, viu? Nós podemos ouvir respirações bastante perturbadoras vindo de dentro da estátua. Provavelmente a criança com muito medo do que aconteceu com ela. A cena deu a entender que o Denzel foi atacado e morto, mas a gente descobre que ele conseguiu fechar a porta e sair pela janela. Logo em seguida ele sai correndo em pânico procurando por ajuda. O Denzel recebeu um aviso de emergência tarde demais, e por mais que ele gritasse bem alto, ninguém o ouviu, já que todos foram embora de barco. O Oceano até simpatiza com a situação dele e entrega um colar com uma máscara, que ele coloca no pescoço. Ele começa a andar pela ilha e entra em outra área do resort, onde ele encontra uma estátua que se quebra em pedaços e revela algo perturbador. A estátua guardou a carne de todas as suas vítimas, e depois de acumular o suficiente, quebrou a casca e revelou ser feita inteiramente de carne. E assim que tudo isso acontece, ela avança na direção do Dawson. Mais estátuas aparecem e começam a perseguir o Denzel, dificultando a situação dele. Por sorte, um barco aparece e resgata o Denzel por último, e ele escapa por pouco dessa ilha. Mas não adianta de nada escapar da ilha e ser morto pela lula da fossa de Melbog. Se ela pegou o barco do Denzel, eu suponho que tenha pegado todos os outros. Não ficou um rastro do que aconteceu nessa ilha. E até hoje, a fossa e a ilha de Melbog permanecem um mistério. O Analog Horror acaba por aqui, pessoal, e não tem muito o que explicar, já que é tudo bem autoexplicativo. Mas algo que a gente pode perceber é que as estátuas são feitas de carne. E sabe mais o que é feito inteiramente de carne? A lula de Melbog. Então eu suponho que essas estátuas pegam carne para criarem mais lulas. Não sei. Enfim, pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Obrigado por terem assistido até o final. Vejo vocês no próximo vídeo. Lembre-se de me seguir no Instagram, entrar no servidor Discord. Obrigado a todos que se inscreveram. Obrigado aos membros que é Leandra, Roxane e Yuri TV. Amo todos vocês de coração. Fui!